Como e onde sobreviver na grande tribulação? Esse tema foi sugerido por um dos inscritos do canal, um tema palpitante, um tema importante para a igreja e para todas as pessoas em geral. Após o arrebatamento da igreja, o mundo passará pelo pior momento da sua história, a grande tribulação conhecida como a 70ª semana de Daniel. As pessoas que conhecem a Deus, conhecem a palavra de Deus, mas não foram arrebatadas, terão chance? Poderão sobreviver? Terão uma segunda oportunidade? Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal. Com isso você ajudará a divulgar esse trabalho, a divulgar esse vídeo para que as pessoas venham despertarem para esse assunto de grande importância, que é escatologia, assunto das últimas coisas. E com isso, o algoritmo do YouTube irá divulgar para mais pessoas, quando a pessoa se inscreve e deixa o seu like. Esse assunto que é de grande, mas de grande importância para a igreja. Muitas pessoas sequer sabem o que é arrebatamento da igreja, segunda vinda de Cristo, grande tribulação, as pessoas não sabem o que é. Mas vamos ao vídeo. Após o arrebatamento da igreja, surgirá o anticristo. A Bíblia mostra lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, a figura da besta surgindo do mar, que é o anticristo. Logo em seguida surge uma besta da terra, que é o falso profeta. Nesse cenário será instituída uma marca, conhecida como a marca da besta. Essa marca, as pessoas serão obrigatoriamente conduzidas a receber essa marca. As pessoas não terão a opção de receber, será algo obrigatório, porque o governo do anticristo será um governo global, um governo mundial. E as pessoas que se negarem a receber serão implacavelmente e duramente perseguidas. As pessoas serão perseguidas. Por quê? Porque será obrigatório. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17 diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz-lhe que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então será algo obrigatório. E quem se negar será perseguido, será morto. A pessoa será obrigada a receber a marca, ou então será morto. E aí vem a pergunta: haverá alternativa ou quais alternativas as pessoas terão nesse período para não receber o sinal da besta? Então, primeiro, as pessoas poderão resistir à besta e aí ser morto por amor a Cristo e aí receber a salvação, logicamente. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 diz que essas pessoas serão ressuscitadas na segunda vinda de Cristo. Então, essas pessoas poderão resistir. Segundo, poderão fugir diante da presença da besta. As pessoas poderão se esconder, poderão fugir. E terceiro, fugir para onde? As pessoas poderão fugir para as montanhas, para os desertos, para as florestas, para as matas, para os lugares longe da civilização. Não poderá haver vestígio de civilização, porque o controle do anticristo estará onde há civilizações. Então as pessoas terão que se esconder, fugindo inclusive da tecnologia. Não pode haver tecnologia para onde essas pessoas irão se esconder, porque a tecnologia, por exemplo, o celular, é possível hoje a pessoa ser rastreada por meio de um celular. Então, se hoje é possível, imagina naquela época. E então essa será a maneira que as pessoas terão de fugir do controle político, do controle econômico, do controle social do anticristo, que será instituído de forma global e mundial naquele período. Os pais da igreja passaram por algo parecido no primeiro século. O império perseguia implacavelmente, duramente os irmãos eram mortos. Na época do imperador Nero, os irmãos foram queimados vivos, foram colocados em arenas e mortos pelos leões, servindo como espetáculo para os romanos. Os irmãos eram enforcados, eram crucificados simplesmente pelo fato da pessoa ser cristão. Então já acontecia isso naquela época. Os irmãos viviam escondidos e quando eram pegos, eram convidados a negar a Cristo ou morrer. A maioria fiel preferia morrer por amor a Cristo. Só que no período da grande tribulação isso será de uma forma muito pior, porque naquela época a tecnologia não era avançada, sequer existia tecnologia, mas a tecnologia hoje é muito avançada. Por isso que as pessoas terão que fugir de civilizações e fugir da tecnologia. E aí,
vem uma outra opção. A pessoa tem a opção de não passar pela grande tribulação. Isso mesmo, tem a opção. Como? Aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aí você recebe o passaporte para o arrebatamento da igreja, para não passar por esse período tão tenebroso, tão angustioso que será. E aí é claro que existem outras teorias. Essa é a teoria pré-milenista, pré-tribulacionista. Existe a teoria pós-tribulacionista, os amilenistas, que eu respeito, mas eu defendo essa teoria porque eu entendo que ela responde mais às dúvidas. Por outro lado, há pessoas que dizem, é só receber o sinal da besta e pronto, está tranquilo, não será perseguido pela besta. Não é bem assim que a Bíblia diz, não. Lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse, em geral, mostra que aquelas pessoas que seguiram a besta, que adoraram a besta, que se aliaram com a besta, aquelas pessoas aliadas à besta, serão alvos dos juízos de Deus, através de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Só para você ter uma ideia, no toque da 5ª trombeta, haverá uma tormenta tão grande sobre os homens que foram selados pela besta, que esses homens desejarão morrer e a morte fugirão delas. Desejarão morrer e a morte estará ausente. De tão grande será essa tormenta. Está lá em Apocalipse, capítulo de número 9. Essas pessoas que serão alvas dos juízos de Deus. Então, de um lado, a besta perseguindo os santos que se converterem durante a grande tribulação, e do outro lado, o juízo de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, é muito melhor aceitar Jesus como Salvador hoje. É a melhor opção para participar do arrebatamento da igreja. Divulgue esse vídeo, divulgue essas informações, clicando no inscreva-se e clicando no like. Com isso, o algoritmo do YouTube irá divulgar para mais pessoas, para que as pessoas venham ser advertidas e venham aceitar Jesus como Salvador e não venham ficar nesse período tão tenebroso. Divulgue com um familiar seu, com um amigo seu. Isso que eu estou falando está na Bíblia, está no livro de Apocalipse. Estamos abordando uma série de assuntos sobre escatologia. Logo mais estarei divulgando outros vídeos, outros trabalhos. Então, que Deus abençoe.